Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje vamos estudar alguns versículos do capítulo 5 de João, mas o principal tema que eu quero abordar aqui é: quem crê em Jesus ainda assim passará pelo julgamento? Vamos estudar? Vamos lá, gente? Então João, capítulo 5, a partir do verso 19, a gente vai ler um pouquinho e eu vou explicar um pouco de cada versículo porque tem tanta coisa boa aqui, tanta coisa. Então eu vou ler um pouquinho, tá? Vamos lá, versículo 19 diz assim. Então, é o Evangelho de João, tá, gente? Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. 21. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, todo o foco é Jesus. A partir dele, o mundo será julgado. Aqueles que creem são salvos. Os que não creem já estão condenados. Tudo é a partir de Cristo, tá? 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Outras traduções diz, e não passará pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Percebe o que é da morte para a vida? A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, porque a natureza de Adão foi mortificada, né? E o que aconteceu? Todos nós nascemos no corpo da morte. Paulo chama, né, no corpo da morte, Romanos capítulo 7. Nascemos com uma natureza humana, carnal, caída, e é o símbolo da morte. Por quê? Por que os homens morrem hoje? Porque eles já estão mortos. Porque uma árvore de maçã só pode dar maçã. O que é vida só pode dar vida. E o que é morte vai dar em morte, ok? Então quando ele fala sobre nós termos passado da morte para a vida, significa que fomos tirados daquela natureza carnal morta e recebemos vida juntamente com Cristo. E o que ele diz? Que todo aquele que ouve a palavra dele e crê, não passará pelo juízo, nem pelo julgamento. Por quê, irmãos? Porque o nosso julgamento daqueles que creem já foi feito na cruz. Os meus pecados já foram pagos na cruz. Alguém já foi condenado. Não tem como eu ser julgada, percebe? Não tem como eu passar pelo juízo. Todo aquele que crê em Jesus recebe a salvação, não passa por julgamento. Ah, mas diz lá a Bíblia, vários versículos, que a pessoa vai ser julgada para ser recompensada pelo mal, pelo bem que fez. Isso está falando de galardão, pessoal. Isso está falando de obras, sobre você ser recompensado por aquilo que você fez aqui. Lembrando que no sentido de todos os frutos que aconteceram e a forma como você se dispôs a isso. Mas isso tem a ver com recompensa, galardão. Quem crê em Jesus e foi salvo porque creu em Jesus, ou seja, eu sou salva, eu não vou passar por juízo nenhum, porque o julgamento já foi feito. É o que eu sempre digo, né? Se Jesus pagou pelos meus pecados, como poderia eu ir para o inferno? É a mesma coisa de Deus me cobrar pela mesma dívida 2 vezes. Você pagaria pela mesma dívida 2 vezes? Você paga por uma multa, depois vem a cobrança da mesma multa, você vai lá e paga de novo? Quer dizer, isso é injusto. Ninguém poderia cobrar 2 vezes pela mesma multa. Da mesma forma, Jesus pagou pelos meus pecados, ele foi castigado, ele morreu no meu lugar, certo? Como é que eu poderia hoje ir para o inferno para pagar, ou seja, para ser castigada pelos meus pecados? Então, estou sendo cobrada pela mesma dívida 2 vezes, porque eu criei em Jesus. Deu para entender? Então, quem crê em Jesus não vai ser julgado. O que é julgado são as obras, para saber as recompensas que serão dadas. Mas aquele que crê em Jesus, que recebeu ele como Salvador, tá salvo e não vai passar por julgamento nenhum, tá? Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e os que ouvirem viverão. Esses mortos éramos nós no mundo e aqueles que ainda estão no mundo, na natureza caída de Adão, considerados mortos, separados de Deus, esses quando ouvirem a voz viverão, receberão vida. E o que vive, vive para sempre. O que é vida, o que é morte, ok? 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É interessante isso, pessoal, porque hoje no mundo as pessoas buscam a vida lá fora. Ou seja, para a pessoa viver mais, ela busca uma alimentação saudável. Para a pessoa estar bem, ela busca uma vida sem estresse. Ou seja, ela busca a vida de fora. É ou não é? Para ela dar ao corpo sustento de viver mais. No caso de Cristo, ele tem vida nele mesmo. Ou seja, a vida dele não é de fora para dentro, de dentro para fora. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo também nos vivifica o corpo mortal. Significa que ele também dá vida em nós, aqui dentro, para fora. Você que está em Cristo, recebeu o Espírito Santo, os rios de água viva, a sua vida não vem mais de fora, a sua vida vem de dentro. Ou seja, nada de fora pode te matar, porque você é abastecido por uma vida interior. Por isso que nada pode causar dano algum ao seu corpo, ok? Creia, se estabeleça nisso que você é curado. Aí diz assim, 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, filho, letra maiúscula, do Pai, de Deus, ou seja, divindade, mostra a divindade dele, e do homem. Por que em letra maiúscula? Porque entre nós é o homem perfeito. Nos céus, ele é o único que tem a natureza de um homem. Ele é tanto 100% Deus, como ele assumiu também o 100% homem. Ele é primogênito entre os mortos, entre nós, o homem perfeito. Então foi dada a ele a autoridade de julgar. Por quê? Porque ele encarnou como nós e é perfeito. Então sob ele está a responsabilidade de absolver a partir do momento que alguém creu nele, e ele pagou por isso, para que a pessoa que cresce ficasse absolvida da culpa, como também aqueles que não creram nele e que então já estão condenados, porque a Bíblia mesmo fala que ele diz, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, né? Tem várias passagens, eu não vos conheço, ou seja, não, em mim você não creu, não usamos teu nome, não, mas eu não conheço você. Aí você fala, tá vendo, pastora, mas ali tá falando de praticar a iniquidade. Exatamente, irmãos, mas o iníquo é aquele que não é o justo. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, deu pra perceber? Alright? Certo. O iníquo é aquele que não foi justificado, percebe? E por que ele não foi justificado? Porque ele não recebeu o testemunho do Filho. Ele não creu que Jesus era o suficiente para salvá-lo. Ou aqueles mesmo que renegam a Cristo, tem vários casos. Esse é o iníquo, aquele que não foi justificado. Ele não está falando da prática do pecado em si, porque nós cometíamos pecado porque nós éramos pecadores. Você não era pecador porque você cometia pecado, você cometia pecado porque você era pecador. A partir do momento que você foi justificado, agora você é justo. Cada dia que passa, os seus frutos vão melhorando e sendo condizentes com a justiça. Porém, o iníquo é aquele que ainda não foi justificado. É desses que Cristo está falando. Esse eu não conheci, tá? Então tá na mão dele. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aí tá falando dos que dormem, os que vieram antes de Cristo, né? Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí a religião cai aqui. Eu acho engraçado quando a religião cai aqui e começa a falar, tá vendo? Vocês têm que fazer o bem. E eu fico pensando, aquela pessoa não tá com medo do que ela tá pregando? Porque é óbvio que ela não é 100% boa em tudo. Então ela deve estar com medo do que ela tá falando, né? É interessante isso. Mas o que ele tá falando aqui? Os que vieram antes de Cristo, né? Os que praticaram o bem vão para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo, vão ser julgados. Aí você fala, tá vendo, pastora? Tá falando que os que antes vieram de Jesus são julgados conforme o bem ou o mal que fizeram. Vamos lembrar a primeira coisa. Eles estavam sim debaixo da lei, da velha aliança, certo? Mas ainda assim não se encaixa, porque a Bíblia diz, não houve um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos. Então Jesus teria sido incoerente aqui. Porque para que ele vai falar sobre julgar as pessoas o bem que elas fizeram, para elas ressuscitarem, se o próprio Novo Testamento diz que não houve um justo sequer? Então era perda de tempo ele fazer isso.
Porque a informação que nos é dada é que não houve quem fosse perfeito, quem praticasse 100% a justiça. Então não teria como ele estar falando a respeito de alguém 100% aqui. Tudo que ele está falando, Hebreus capítulo 11, versículo 39. Facinho. Gente, a Bíblia, ela própria se responde. Você não precisa ir muito longe. A própria Bíblia, ela se responde. Hebreus 11 fala a respeito de todos aqueles que na velha aliança, antes que vieram de Cristo, todos não, grandes exemplos foram dados, de pessoas que alcançaram testemunho pela fé. O que significa isso? Coisas que aconteceram através dessas pessoas, coisas que elas viveram, milagres que elas viram, enfim, promessas que elas receberam, tudo por causa da fé. Nada do que eles praticaram e foram recompensados, não. Todos os testemunhos de Hebreus 11 são de pessoas que creram e a coisa aconteceu porque elas confiaram, por causa da fé delas, percebe? Elas receberam fé, confiaram e a coisa aconteceu. Então são tudo aquilo que aconteceu com esse pessoal. E Hebreus 11 deixa praticamente claro para nós que essas pessoas que eram pessoas de fé na velha aliança, são pessoas que, aliás, gente, no Velho Testamento... na velha aliança, no Velho Testamento, foi pregado por profetas, até mesmo por Moisés, que foi dada a lei, que também era considerado um profeta, foi anunciado que viria um Salvador. Foi anunciado que viria alguém que ia remir Israel, que ia tirar a iniquidade de Israel em um só dia. Há várias profecias a respeito disso. E eles falam que sobre pessoas que morreram crendo nessa promessa. E essas pessoas que morreram crendo nessa promessa, morreram salvas, ainda que não viram a Cristo ainda. Deu para entender? Porque aquela passagem em Pedro que fala, Jesus voltou para pregar para os mortos. Irmãos, eu tenho que parar para falar para vocês sobre isso, não tem nada a ver. Não, Jesus foi pregar para os mortos, aí quem creu lá... Não é bem isso que a passagem está dizendo. Não é isso que a passagem está dizendo. Eu vou gravar depois um vídeo pequenininho falando a respeito daquela passagem sobre Jesus ter ido para os mortos, tá? Mal interpretado. O que aconteceu? Quem morreu crendo nessa promessa, na promessa de vida, na promessa da remissão, essas pessoas morreram salvas. Porque ainda que elas não ouviram como nós o evangelho, a boa notícia, elas receberam por profecia. Olha o que ele fala lá, para você ter uma ideia, no final de Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim, 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não é por obras, gente, pela fé, a fé que deu fruto, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles criam em Deus, eles sabiam que aquela condição deles iria mudar. Você pode ver, gente, pelos salmos de Davi, pelos profetas maiores, por Moisés, Josué, todos falam a respeito de Cristo, a respeito de uma vida que ia ser dada, a respeito da terra prometida de fato, não aquela que eles estavam pisando em si, mas de algo eterno, da promessa feita a Abraão, todos eles falavam. E ele diz, eles morreram, contudo, sem a concretização da promessa, mas eles morreram crendo nessa promessa. Aí, meu filho, tá salvo. Ele diz assim, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, eu e você, para que eles, aqueles que morreram sem nós, não fossem aperfeiçoados, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que é o aperfeiçoamento? Quando nós fomos de vez glorificados. Quando Jesus vier nos buscar, então, o nosso corpo mudará para um corpo eterno, glorificado. A nossa alma já foi remida, né? Já somos salvos. Mas quando nós somos de fato glorificados, entrarmos para sempre na eternidade, certo? Então ele diz, aquele pessoal morreu sem a concretização da promessa, para que eles não entrassem sem a gente. Porque Deus provia algo a nosso respeito. O que é? O evangelho da graça sendo pregado, ok? Então é disso que está falando ali. O que está falando ali? João capítulo 5, voltando lá. O que ele diz? Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quem são os que praticaram o bem? São aqueles que andaram por fé. Ok? A Bíblia se responde. Vamos lá. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma... porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu preciso ler, tá, pessoal? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando o vídeo demorar muito, você não é obrigado a assistir o vídeo todo de uma vez. Você pode ouvir 5 minutos, amanhã ouvir mais 5. Você pode, quando de repente Deus falou com você em algum momento, para ali, medita naquilo durante os 3 dias. Você não é obrigado a começar e terminar. Jamais, você não é escravo disso, tá? Fica à vontade com relação a ouvir um vídeo até o final ou não. Diz assim, eu preciso ler tudo, por isso. 31.
Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, quando ele fala, se eu falo a respeito de mim, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, meu testemunho não é verdadeiro, ele diz. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, ou seja, ele falou de mim, né? Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele falou assim, eu, na verdade, não estou baseado no que um homem fala de mim. Ou seja, isso é pouco, isso é pequeno. Ele falou, só estou falando isso para que vocês sejam salvos, para que vocês atentem para aquilo que foi dito para vocês desde antes, né? 35. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrá-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, o que ele diz aqui? Ele diz que eu tenho um testemunho maior do que o testemunho que João deu. João falou dele? João falou dele. João falou dele. Mas, o que ele diz aqui? Que o Pai confiou obras a ele que testificassem que ele estava em nome do Pai, ou de Deus. Ele é o próprio Deus, né? Mas que ele vinha de Deus, ou seja, que ele era Deus, ou que ele vinha do Pai, pelas coisas que ele fazia. Tá percebendo? Por que tá falando isso? Porque se você for no início do capítulo 5, tá falando ali sobre uma cura que ele fez. Depois você vai lá ler, não vou ler, né, gente, pelo amor de Deus. Mas a cura que ele fez um paralítico, e a galera ali ficou toda espantada com ele e tudo mais. Ele começou a falar ali pros fariseus, ele tá falando aqui mesmo pros fariseus, pros religiosos. Então assim, as coisas que ele fazia testificavam quem ele era, certo? Até teve uma cura que ele fez de um cego, e que na sinagoga, o que disseram é, olha, se todo mundo sabe que ninguém pode fazer uma coisa dessa, se um homem não pode fazer isso se não for da parte de Deus. Não tem como abrir a vista ao cego se não for Deus quem dê esse poder a ele. Então, ele diz que as obras dele testificavam a respeito dele. Diziam, pô, esse cara é meu, esse cara vem de Deus, esse cara é Deus. Esse aí foi enviado pelo Pai, tá? E o que ele diz? 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele está falando para as pessoas que não criam nele. Para os fariseus, para os religiosos. Gente, percebe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são super mal interpretados pelo seguinte, porque as pessoas não entendem que muitas coisas ali são ditas para quem está debaixo da lei, porque o próprio Jesus estava debaixo desse regime da lei. Ele estava debaixo da lei, da velha aliança ainda, pregando um evangelho que haveria de se manifestar através da morte dele. Estava falando com pessoas que estavam debaixo da lei, e muitas coisas são para os judeus. Então a gente tem que interpretar, você está percebendo? E eu sei que essa passagem aqui, ele está falando para quem estava debaixo da lei e para os judeus. Porém, a questão de estar debaixo da lei, ou seja, de se colocar debaixo da lei, das suas próprias obras, e ser um religioso, não vem da raça, vem do ser humano. Não é uma coisa do judeu, é do ser humano. Então Jesus aqui está falando para os judeus? Estava. Jesus aqui estava falando para quem estava debaixo da velha aliança, porque nós só conhecemos uma aliança. Crê em Jesus e será salvo. Eu não tenho nada a ver com a velha aliança. A velha aliança foi dada para os judeus. E eles receberam uma nova. Eu não recebi nova, eu recebi uma única. Eu não tive uma aliança com Deus na velha. Eu não tive. Eu tive só uma. Nova é para os judeus, porque eles tiveram a velha, percebe? Então eu sei o que ele está falando aqui. Mas encaixa-se a todo ser humano que está firmado na lei por conta de querer que as suas obras sejam suficientes para se salvar, por causa do orgulho. Mas vamos lá, só para você entender. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Ou seja, aquilo que ele disse desde sempre, todas as profecias não estão dentro de vocês. Vocês não guardaram nada, porque vocês não creem em mim. Ou seja, tudo aquilo que foi dito, gente, vai acontecer isso, eu fui enviado para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para não sei o que, lá. Gente, vocês não estão vendo que isso está acontecendo? Vocês não guardaram a palavra não permanece dentro de vocês, porque vocês não percebem o que está acontecendo. E aí diz assim, versículo 39, examinais as escrituras, Jesus falando para os religiosos, para os fariseus, examinais as escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas quem testifica de mim. Gente, não só para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, enfim. Gente, eu já vi pregador usando a parte A do versículo para pregar. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O cara pega só a parte A do versículo e prega para a igreja, dizendo que a igreja tem que examinar as escrituras, porque nela está a vida eterna. Não, tudo bem. Mas assim, Jesus estava falando isso, a gente não pode tirar o contexto aqui. Jesus estava falando isso para os fariseus, ou vou falar religiosos, tem uma galera que ele falava ali, para os religiosos dizendo, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que nela vocês vão encontrar a vida eterna. Só que aonde vocês estão examinando é lá que está falando de mim. Então é disso que ele está falando. Ele não está propriamente dizendo que a gente examine a escritura porque nela está a vida eterna. E é verdade. Nas escrituras falam de Cristo e ele é a vida eterna. Ok, mas ele está justamente jogando para eles que eles eram baita de uns estudiosos da Bíblia, porque tem que ler 5 versículos por dia, senão você não é de fato um crente. Pois é, cara, e você não crê em Jesus para ser salvo. Tá morrendo de estudar, estuda enciclopédia de 500 páginas. Morre, se forma, sabe de todas as reformas, tem diploma do curso de não sei o que, diploma do curso de não sei o que lá, obriga a igreja a fazer leitura bíblica do ano, durante o ano tem que ler a Bíblia toda, do Gênesis a Apocalipse, tudo, e não confia em Cristo para ser salvo. Ou seja, sabe o que acontece, irmãos? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Vocês não percebem que o bando de estudo de vocês não traz a revelação do Espírito? Porque a revelação do Espírito não depende da ciência do homem, e nem da capacidade, nem das condições, e nem do orgulho dele, do quanto ele estuda. E eu posso falar isso porque eu sou super estudiosa, mas eu não me limito a conhecimento teórico, ou baseado em... mas sim naquilo que o Espírito fala. Ele falou, vocês examinam as Escrituras e não sabem que eu sou o Salvador. Quer dizer, isso é ridículo. Aí ele diz assim, versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Vocês examinam as escrituras para ter a vida eterna, para encontrar a vida eterna. Só que ela fala de mim, e eu sou a vida eterna. E vocês não vêm a mim para ter vida. Como assim não vai a Cristo para ter vida? Porque vocês acham que a vida eterna está condicionada ao que vocês praticam. Vocês praticam boas obras, aí sim vocês serão salvos. Você não sabe o que é vida eterna? Esses dias eu vi um cara falando amém. E ele falou sobre o fato das pessoas dizerem que se uma pessoa não devolver o dízimo, ela não está salva. Porque diz lá que vós me roubais. E quem rouba é ladrão. E Gálatas diz que os ladrões não sei o quê. Então não está salvo. E esse pregador ele falou assim, gente, eles estão dizendo que a redenção vale 10% do seu dinheiro. Gente, a redenção, o preço da redenção foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E você está querendo me dizer que se você não devolver 10% do seu dinheiro, você não é salvo. Você está dizendo que a salvação custa 10% do seu dinheiro. Você é maluco? Como é que você pode dar preço para a salvação? Você tem noção do que está falando ou fazendo? Como é que você acha que porque você fez algo errado, você não vai ser salvo? Quando você crê em Jesus... Gente, o mundo não vai morrer pro inferno porque eles fazem algo errado. O mundo vai pro inferno por causa da natureza de Adão que é caída. Eles estão separados de Deus. Não há remissão. Tá percebendo? Sem remissão não há nova criatura. Sem nascer de novo, Jesus diz, não dá para entrar no reino dos céus. Deu para entender? Se não nasce de novo, não dá para ver o reino dos céus. O problema está no novo nascimento. O problema está na nova criatura. O problema não está no que se faz. Não tem nada a ver. Você não pode me dizer que porque você lê a Bíblia todo dia, você vai para o céu. Você está me dizendo que essa pequena obra sua, pequena, é o preço da sua salvação? Então Jesus não valeu nada. Bom, versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai. Não tem voz o amor de Deus, irmãos? É de fato não compreender o que é o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Por quê? Porque a religião glorifica homens, porque a religião gosta de gente, porque a religião exalta homens. Irmãos, é só o cara fazer pose de sério, falar sério, que todo mundo segue ele.
Impressionante! As pessoas não se atentam ao que o Espírito está falando aqui. Elas se impressionam com a aparência. Ele falou que qualquer um que vier no nome de si mesmo, vocês recebem. E faz aquela pataquada toda, aquele carnaval por causa de uma pessoa. Uma pessoa que não é ninguém, a não ser uma vara ligada na videira. Aí diz assim, 44. Como podeis crer? O que quer dizer? É porque assim, na Jewish Bible tem uma interrogação aqui. Aqui tá faltando. Ele depois, como podeis crer? Como que vocês poderiam acreditar? Ele falou, vós os que aceitais glórias um dos outros? E na Jewish Bible tá legal porque ele fala assim, como que vocês podem acreditar? Vocês estão tão... como é que ele fala? Eu até escrevi aqui. Vocês estão tão ocupados colecionando elogios. Não dá nem pra vocês acreditarem que a salvação vem dele, nem para vocês se concentrarem nisso, porque vocês estão tão preocupados na glória do quem é de Deus, quem não é. É gente deitando no altar e dizendo, eu não quero aparecer, vou deixar Deus fluir. Você não percebe que deitando no altar, você parece que tá pondo uma melancia na cabeça, já tá chamando atenção? A pessoa, quanto menos ela quer chamar atenção, mas ela chama. Faz o seguinte, faz o que você tem que fazer. Para de não querer chamar atenção, isso é uma falsa humildade, isso é ridículo. Isso fica mais pataquado ainda. Se eu tivesse aqui, eu ia falar, vocês são tudo paia. Aí diz assim, de novo no 44, como podeis crer, vós os que aceitais glórias dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Vocês não procuram o elogio que vem dele. Diz 45, martelar, que agora vou fechar. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eu vou, não, vocês não pensam que eu vou acusar vocês, não. Quem acusa vocês é Moisés. Quem vocês têm firmado a confiança? Quem é Moisés, irmãos, no Novo Testamento? A lei. Quando fala a lei e os profetas, fala de quem? De Moisés e de Elias. Monte da Transfiguração. Quem aparece? Moisés e Elias. E Deus fala, esse é meu filho amado, a ele ouvis. Ou seja, a lei e os profetas não mais. O filho amado. Então Moisés é a representação da lei. Ele falou, quem vai acusar vocês é a lei. É nela que vocês estão firmados. É nela que vocês confiam. Porque vocês acham que praticando ela, que vocês nunca vão conseguir fazer isso com perfeição, mas vocês acham que praticando ela vai levar vocês para a vida eterna. Portanto, é ela quem vai te condenar. É ela que vai dizer, É aquilo que eu falei num dos meus vídeos, que eu até fiz no Igreja de Sua Casa, de Mateus 5. Que ele fala, nenhum tio passará da lei. Quer dizer, a lei vai te condenar. Ela vai te acusar. Por quê? Porque ela vai dizer, não, aqui você não tem. Aqui você não tem espaço. Porque aqui você não praticou tudo. 46. Porque se de fato cresces em Moisés, aí agora tá falando de crer, em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Sabe o que ele quer dizer aqui? Vocês até estão firmados na lei de Moisés, mas no fundo vocês não creem no que Moisés falou, porque Moisés falou de mim. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É simples. Por que o homem se estabelece na lei? Porque ele quer conquistar a sua salvação. E por que ele quer conquistar a sua salvação? Porque ele não quer ela de graça. Ele quer merecer ela. E por que ele quer merecer ela? Porque o homem quer ter orgulho de si mesmo. E vou te falar, eu que sou estabelecida no Evangelho da Graça, me pego muitas vezes querendo me orgulhar de mim mesma. Não diante das pessoas. Isso não mesmo. Eu estou falando no sentido de você querer acertar. Sabe quando você pensa assim? Eu tenho que acertar. Isso é uma forma de você se orgulhar. E quem quer se orgulhar da sua salvação é aquele que quer ir pelas obras. E é disso que ele está falando aqui. Gente, essa é a palavra que eu tinha, esse estudo que eu tinha para vocês hoje. Que você medite ainda mais e que você se estabeleça no Evangelho da Graça. Aquele que crê e ouve as palavras do Filho não será julgado. Já está salvo. Deus abençoe e fique na paz.